Olá, bom dia! Quinta-feira, 31 de julho. Eu sou o Duda Ventura e com o Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos ontem. A decisão foi tomada com base na chamada Lei Global Magnitsky, que permite ao governo americano punir estrangeiros acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos. E não só pessoas, mas empresas, grupos e até embarcações. No caso de Moraes, o governo americano o acusa de censura e perseguição a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Com isso, o ministro entra numa lista que bloqueia o acesso a contas bancárias nos Estados Unidos e impede qualquer cidadão ou empresa americana de fazer negócios com ele. A Lei Magnitsky foi criada originalmente para punir autoridades russas envolvidas na morte de um advogado que denunciou corrupção no governo Putin. Mas com o tempo ela foi ampliada e hoje é uma das ferramentas mais duras usadas pelos Estados Unidos para sancionar quem eles consideram, como dissemos, violadores de direitos humanos ou corruptos, especialmente em países que eles julgam ter regimes autoritários. Atualmente são 746 sancionados, 184 deles só na China. E estar nessa lista não significa só uma punição financeira. É um forte sinal político de que a pessoa está na mira de Washington. Mas Moraes não está sozinho. Nessa lista também aparecem nomes de peso, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, da Venezuela, Nicolás Maduro e até o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Do Brasil consta também o grupo Primeiro Comando da Capital, o PCC, que é apontado como uma das facções mais perigosas do mundo. Ou seja, Donald Trump apostou todas as suas fichas na punição de Moraes, que já tinha perdido seu visto americano e agora foi incluído no mesmo grupo de ditadores, redes criminosas internacionais e grupos ligados ao terrorismo. Tudo isso no mesmo momento em que produtos vindos do Brasil passam a enfrentar uma tarifa de 50% para entrar nos Estados Unidos. Nos veículos internacionais como o Le Monde, o El País e o New York Times, a tensão entre os governos brasileiro e americano foi destaque, apontando para uma escalada nas hostilidades. O líder do grupo terrorista Hezbollah rejeitou uma proposta dos Estados Unidos para desarmar oficialmente a organização. Segundo ele, entregar as armas seria se render a Israel. O Hezbollah é um movimento islâmico apoiado pelo Islã com uma das forças paramilitares mais poderosas do Oriente Médio. Ele foi criado com o objetivo de combater a ocupação israelense no Líbano em 1982. E além de um exército, tem também participação política oficial no país. No final do ano passado, Israel e o Hezbollah passaram a se atacar na fronteira entre Israel e o Líbano. Mas em novembro, um cessar-fogo foi assinado sem sucesso. Os ataques continuaram. Por isso, os Estados Unidos estão pressionando o governo libanês para entregar as armas do Hezbollah como uma tentativa de trégua duradoura. Vale lembrar que o governo dos Estados Unidos considera o Hezbollah uma ameaça regional, que inclusive consta nos sancionados pela Magnitsky, e diz que o arsenal de mísseis e drones do grupo coloca em risco a segurança de Israel. Nesse anúncio mais recente, o líder do grupo disse que o desarmamento é um assunto interno do Líbano e que a prioridade deve ser o fim da agressão israelense. Um novo encontro do gabinete libanês foi convocado para discutir o tema. Indo agora para a África, Angola vive dias de tensão depois de uma greve de taxistas na capital que se transformou em uma onda de protestos violentos. O movimento começou como uma paralisação contra o aumento no preço dos combustíveis, que afeta diretamente os chamados candongueiros, que são os táxis coletivos base do transporte informal no país. Mas a insatisfação rapidamente saiu das ruas de Luanda e se espalhou para outras províncias, com saques, confrontos com a polícia e atos de vandalismo confirmados. 22 pessoas morreram e mais de 1.200 manifestantes foram presos. Autoridades angolanas acusam partidos de oposição de terem incentivado os protestos por motivações políticas. Mesmo com o reforço das forças de segurança, o clima nas ruas segue tenso. No episódio de ontem, aqui no Mundo, discutimos que o Reino Unido anunciou que pretende reconhecer a Palestina como um Estado. Hoje foi a vez do Canadá se posicionar como o terceiro país do G7, junto com a França e com os próprios britânicos, a sinalizar que também quer fazer esse reconhecimento. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse que a solução de dois estados está em risco diante da escalada de violência e da crise humanitária em Gaza. Mas enquanto o Reino Unido impôs condições a Israel, o reconhecimento canadense
se viria com exigências à autoridade palestina. Carney afirmou que seriam necessárias reformas internas, eleições sem Hamas em 2026 e a desmilitarização da região. Essa decisão marca uma mudança na política externa do Canadá, que historicamente apoiava Israel. Tel Aviv criticou a medida, dizendo que ela premia o Hamas e atrapalha um possível cessar-fogo. E a Universidade Brown chegou a um acordo com o governo dos Estados Unidos para retomar o financiamento federal que estava suspenso desde abril. A paralisação afetava pesquisas médicas e científicas e colocava em risco a autonomia acadêmica da instituição. Segundo o governo, o congelamento foi motivado por supostas práticas racistas e antissemitas. E o novo acordo exige que a Brown forneça dados sobre admissões e aceite definições federais de gênero. Embora não tenha sido acusada formalmente de violar leis, a universidade aceitou pagar $50 milhões em ações sociais e afirmou que a decisão visa proteger a sua missão acadêmica. Depois de Harvard e Columbia, a Brown é a terceira universidade da Ivy League a negociar com a administração Trump para voltar com o financiamento. É isso, a gente fica por aqui. Para ficar por dentro do que acontece no mundo em tempo real, segue a gente no nosso Instagram. O @ é mundo_180_segundos. Aproveita e compartilha também os nossos episódios com seus amigos e familiares. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio e não se esqueça de nos dar aquelas 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!